Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Professor José Eli da Veiga, bom dia. Vamos prosseguir abordando as revistas científicas? Bom dia, Quinto, bom dia a todos. Então, continuando essa pequena série de colunas sobre as grandes revistas científicas, acho que é importante fazer uma observação inicial de que nem todas as grandes revistas científicas importantes são publicadas em inglês. E, evidentemente, nós estamos privilegiando, nessa seleção obrigatória que nós fizemos, aquelas que são em inglês. Mas, por exemplo, é importante ressaltar que, dependendo da área científica, uma revista pode ser absolutamente importante para os pesquisadores e não ser publicada em língua inglesa. No caso da química, por exemplo, há uma revista alemã que é consideradíssima e quase obrigatória para os pesquisadores, como da mesma forma, se a gente fosse para o terreno, por exemplo, da zoologia, há uma revista que é publicada em francês. Mas digamos que a tendência é de que tudo seja nessa língua que mais tem aceitação globalmente, continua sendo o inglês, embora alguns achem que essa hegemonia está ameaçada pelo chinês. Mas se for isso, está muito longe ainda. Então, por enquanto, nós vamos nos restringir a revistas publicadas em inglês. E na linha das que a gente já comentou, né, com certeza a mais importante talvez seja uma revista que é muito da área médica, que é a The Lancet. A tradução eventualmente seria a Lanceta, alguma coisa assim, mas é com certeza de longe a mais importante revista nessa área das ciências médicas. Mesmo sendo a mais importante dessa área, ela tem uma forma diferente das outras, não? Sim, você tem razão. Ela não é uma revista como as outras, num sentido de que tudo aquilo que não é simplesmente publicação de testes clínicos ou artigos sobre pesquisas, resultados de pesquisas de laboratório, etc., tem um peso muito maior na The Lancet do que tem nas outras. Isso eu estou me referindo ao quê? Atualidades, discussões de caráter normativo ou político, quer dizer, a The Lancet, quando nasceu já em 1823, já nasceu com essa característica, que é com a palavra de ordem assim, informar e reformar. Então, essa revista, ela também faz muita campanha e, evidentemente, sempre ligada a questões de saúde coletiva. Isso, inclusive, se acentuou muito recentemente, quando ela começou a não só publicar coisas que vinham, que ela recebia, mas começou a organizar comissões para fazer grandes relatórios, e isso deu uma característica, vamos dizer, acentuou essa parte mais de influenciar, intervir, convencer a área política. Quer dizer, a grande discussão que todos que se envolvem com ciência sabem é sempre aquela pergunta assim, até que ponto o poder ouve a ciência? E no caso da The Lancet, essa consciência faz com que tenha muito peso um lado mais de tentar convencer a sociedade sobre questões importantes que precisam ser, e que evidentemente sempre baseadas nos resultados científicos, mas não é uma simples publicação de trabalhos científicos como é a característica mais importante das demais revistas. Evidentemente teria muito a falar sobre essa revista, que é conhecidíssima na área médica, né, e não tanto pelos outros, mas como o tempo da coluna é restrito, nós vamos ficar com esse comentário que não está evidentemente à altura da importância de uma revista como a The Lancet. Muito obrigado e até a próxima. Mais informações sobre sustentabilidade estão disponíveis no site sustentáculos.pro.br e na página pessoal do colunista zeeli.pro.br. Eu, Antônio Carlos Quinto, conversei com o professor José Eli da Veiga para a Rádio USP. Sustentáculos, por José Eli da Veiga.
Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Professora Raquel Ronick, eu tenho andado pela cidade e as pessoas têm comentado também sobre isso. Várias ciclofaixas estão sendo apagadas. A gente vê que elas foram implantadas, o pessoal se acostumou a usar as ciclofaixas, mas muitas delas já não existem mais. O que está acontecendo, professora? Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Pois é, aconteceram duas coisas que impactaram, digamos, negativamente na quantidade e na disponibilidade de ciclovias em São Paulo. Em primeiro lugar, a ciclofaixa de lazer, que funcionava, apenas nos domingos, mas que já funcionava há 10 anos, eram 120 quilômetros e 100 mil pessoas usavam isso no seu cotidiano, por uma decisão do Bradesco, que era o patrocinador dessa ciclofaixa, que resolveu não mais patrocinar, ela simplesmente não existe mais. Não é exatamente que a ciclofaixa muda muito no sistema de mobilidade e circulação da cidade, mas ele tem sido um importante vetor para incluir a bicicleta, no sentido de que as pessoas começam usando, pedalando num dia de lazer e acabam se envolvendo com a bicicleta e acabam assumindo também a bicicleta como um meio de deslocamento na cidade, aliado aos outros. Nós estamos aqui defendendo que é a bicicleta que vai resolver o problema da mobilidade da cidade. Mas junto com isso, Sandra, também sumiram várias ciclovias e ciclofaixas permanentes. A prefeitura esclareceu que, na verdade, elas estão sendo reformadas. Então, elas não vão mais ser vermelhas, inteiramente vermelhas, elas vão receber um outro tipo de tratamento, mas há uma queixa generalizada de que isso foi acontecendo, primeiro, sem aviso prévio, se a corda e o lugar que você usa, a ciclovia que você usa, não existe mais, e que também contrariando o próprio Código, de Trânsito brasileiro, que diz que você não pode colocar uma área em circulação sem que ela esteja totalmente adequada para o uso. Então, se destrói, se tira, e não se coloca imediatamente alguma coisa no lugar. Somando as duas coisas, esses dois fenômenos, o que nós estamos percebendo é que, apesar do compromisso da atual gestão em ampliar as ciclovias, que atualmente elas estão em 473 quilômetros, na verdade nós estamos no negativo, porque algumas desapareceram e ainda não foram refeitas, e não sabemos se efetivamente serão todas refeitas ou não. Tem algumas, como é o caso, por exemplo, da ciclovia da Paulista, que está num estado bem lamentável de manutenção, precisaria ser bem melhor mantida, e as novas ainda não apareceram. Professora, o transporte público, inclusive, com vagões específicos para levar essas bicicletas por causa da mobilidade. Agora, o que vai acontecer? Não vai ter mais ciclovias, ciclofaixas, as pessoas se acostumaram e não vai ter mais? Bom, então, a cidade de São Paulo, desde o início do ano, está elaborando um plano cicloviário. Ele é conduzido pela atual gestão do prefeito Bruno Covas, e esse plano cicloviário, ele foi intensamente debatido, teve 10 audiências públicas, e eu já poderia te dizer que nesse plano cicloviário, que terminou em julho, nós estamos aguardando ele ser apresentado publicamente, inclusive aprovado na Câmara, nele estão previstas mais 173 quilômetros de ciclovias. E não está prevista nenhuma remoção de nenhuma ciclovia. Vamos aguardar, então, se efetivamente esse plano, que parece que foi bastante tecnicamente elaborado, pensado, planejado e discutido, se ele efetivamente vai se implantar na cidade. Sandra. Eu sou Sandra Capomatto. Você ouviu a professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Poder e Contrapoder, por André Singer. Professor André Singer
tem se falado muito sobre dificuldades no plano econômico mundial. Como é que o senhor analisa os reflexos disso na política brasileira? Bom, Gustavo, eu agradeço a pergunta, porque apesar de parecer um assunto distante, de fato tende a produzir consequências importantes na política do nosso país. Na verdade, começaram a surgir previsões bastante negativas com relação à situação da economia mundial. O economista Nouriel Roubini, que foi aquele que previu o crash de 2008, parece que está novamente falando da possibilidade de uma nova crise financeira global. Essa crise financeira global estaria sendo pronunciada, de um lado, pelo desaquecimento das atividades econômicas no plano internacional, puxada pela queda da indústria automobilística, e, por outro lado, talvez um fator ainda mais importante seja o aumento das tensões comerciais entre Estados Unidos e China. De todo modo, o que parece razoavelmente consensual é que haverá um baixo crescimento mundial no próximo período. Bom, o Brasil já está há alguns anos agora numa situação de estagnação econômica, causando problemas graves para uma parte importante da população, como desemprego, precarização do trabalho, etc. Se a situação mundial piorar, isso pode produzir contextos graves no Brasil. Então, a despeito de que o país está passando por um período de turbulência política intensa com o governo que assumiu no começo deste ano, o país precisa se preparar para isso, né? Então, é provável que esse assunto se torne um assunto central aí nos próximos meses, se essas previsões, infelizmente negativas, vierem a se confirmar. Então, eu acho que, de fato, é um momento para a gente, digamos, alertar e os nossos ouvintes da Rádio USP, no sentido de que é preciso colocar no radar também este fator que, infelizmente, não é um fator alvissareiro. Professor, e na sua opinião o governo brasileiro dá sinais de estar preparado para lidar com essa situação? Olha, eu diria que até agora não. Pelo menos que seja visível, que seja de conhecimento público, não se nota uma perspectiva de enfrentamento dessa situação que parece que já está vindo, mais ou menos grave. Inclusive, na semana passada, nós comentamos aqui que o presidente Jair Bolsonaro tinha se manifestado a favor da mudança do teto de gastos, mas parece que depois ele voltou atrás, né? E essa é uma questão importante, porque certamente numa situação de agravamento da economia mundial, o Brasil terá que acionar mecanismos internos que possam equilibrar essa situação, né? Não é possível imaginar que simplesmente o Brasil vá aceitar, né, se submeter passivamente a um agravamento da situação, que já não é boa, né? Já não é boa. Quer dizer, na verdade, a situação tal como ela está já demandaria ações. Obrigado, professor. Até a semana que vem. Sou eu que agradeço e até a semana que vem. Esse foi o cientista político André Singer, que conversou comigo, Gustavo Xavier. Poder e Contrapoder, por André Singer. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Professor Guilherme Wisnik, hoje o senhor vai falar sobre cinema, é isso? O meu assunto hoje é o filme Bacurau, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. Esse filme tem sido muito comentado, ele está sendo muito premiado em festivais fora do Brasil, ele atingiu públicos bastante relevantes nessas primeiras semanas e, portanto, é um filme inescapável, né? Eu peço desculpas aqui aos que não assistiram o filme pelo tanto de spoiler que esse comentário aqui vai trazer, mas é necessário que se faça. O filme é um filme estranho, o que é bom, né? Ele não é um filme linear nem esquemático, ele contém dentro dele estilos diferentes que vão, assim, por exemplo, transitando entre um western e um cinema novo. Na verdade é uma espécie de último Glauber, assim, de cabeças cortadas, misturado com um estilo Tarantino
sanguinário e irônico ao mesmo tempo, né? Mas o que impacta muito nesse filme é que ele é um filme que a gente pode dizer distópico, porque ele narra um acontecimento num futuro próximo, mas, no entanto, supondo uma realidade bastante sinistra. Mas o que incomoda é perceber que esse sinistro, na verdade, por um olhar frio, ele pode não estar tão longe de nós. Nesse sentido, é impressionante que esse filme tenha sido pensado do modo como ele foi, com esse roteiro, sabendo da lentidão dos ritmos no cinema, né? E, quer dizer, há quanto tempo atrás isso começou a ser pensado, e, no entanto, ele acertou em cheio, ele chegou, ele se realizou e se materializou num momento do Brasil onde ele não podia ser mais atual. Então, essa distopia, ela flagra a seguinte situação tenebrosa, que é pessoas que são aficionadas por matar outras em videogames, né, agora vêm matar no mundo real. Então, são americanos ou pessoas que moram nos Estados Unidos e que vêm ao Brasil de forma clandestina, mas com um acerto todo feito, com as estruturas de poder, vem para uma pequena cidade no interior de Pernambuco chamada Bacurau, onde o acordo já foi feito com o prefeito, e elas vão, munidas de armas, matar as pessoas reais da cidade. Porque está suposto algumas coisas, que a essa altura do mundo, matar apenas de forma virtual no videogame já não dá vazão aos impulsos bélicos crescentes no mundo, por um lado, e por outro, a ideia de que esse lugar ao sul do Equador, nos trópicos, chamado Brasil, e ainda mais o Nordeste, vai se tornando tão irrelevante, digamos assim, que ele pode simplesmente ser varrido do mapa, né? Como porque Bacurau, ao mesmo tempo que as pessoas vão ser mortas na narrativa do filme, um bloqueador de internet faz com que a cidade deixe de ser percebida no Google, né, Maps e etc. Mas, professor, o sebastianismo, ele esboça a esperança, a crença no porvir. Como ela se apresenta no filme? Acontece que, e esse é o aspecto mais, digamos assim, sebastianista do filme, né? A pequena população de sertanejos organiza uma revolta e se mostra forte o suficiente para fazer resistência a isso que parecia inescapável, né? Estrangeiros munidos de armas, poderosos, articulados ao poder local, vêm para uma carnificina, para um extermínio. E, no entanto, não é assim que acontece uma reação e uma batalha campal, o que dá o tom sebastianista do filme, recuperando um Glauber de Deus e o Diabo na Terra do Sol, assim, né? O sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão. Isso é um horizonte de redenção pela revolução, no sentido de uma reação dos mais fracos que, em determinadas situações, podem se revelar mais fortes, como nesse pequeno episódio de Bacurau, e daí o sentido político desse filme, que hoje é fundamental para todos nós. Este foi o professor Guilherme Wisnik, que conversou comigo, Márcia Vanza. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Saúde Feminina, por Alexandre Faisal. Chegando para você na Rádio USP, doutor Alexandre Faisal, médico ginecologista, pesquisador científico do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP. Doutor Faisal, o Brasil também enfrenta epidemia de obesidade? É isso aí, Miriam. Pode parecer dramático, mas a epidemia de obesidade também está presente no nosso país, no Brasil. E o impacto negativo sobre a saúde é gigantesco, né? Já que tem uma estreita relação entre sobrepeso e obesidade e doenças tais como diabetes, hipertensão, outras doenças crônicas. O cenário atual ele é muito desfavorável, porque existem diversos fatores que favorecem a obesidade. Nós estamos falando de alimentação não saudável, além de falta de regras para se alimentar, de horário, sedentarismo, outro problema bastante comum, e o número de horas que o indivíduo passa na frente de um computador, de uma
televisão está cada vez maior, o que dificulta o controle da obesidade. Então, os fatores são inúmeros, né? Bom, um estudo nacional conduzido lá pelo Departamento de Epidemiologia em Saúde Pública da Escola Nacional de Saúde Sérgio Aroca, no Rio Cruz, e publicado na Revista Brasileira de Epidemiologia, tentou avaliar exatamente isso, qual é a prevalência e os fatores associados à obesidade na população adulta brasileira. Para isso, eles usaram dados da Pesquisa Nacional de Saúde de 2013. Nessa pesquisa foram analisados dados de mais de 59 mil indivíduos adultos, aqui nós estamos excluindo as mulheres grávidas. Para definir a obesidade, eles usaram um critério bastante conhecido, que é o índice de massa corpórea superior a 30 gramas por metro quadrado, que é um padrão habitual, né? Esse era o critério de obesidade. Bom, quanto aos resultados, Miriam, 16,8% dos homens e 24,4% das mulheres eram obesos. E os autores observaram que existem diversos fatores associados aí com a obesidade, incluindo maior idade, maior que 50 anos, a escolaridade inferior ao ensino fundamental incompleto, etnia negra, são algumas das variáveis que foram observadas. Talvez a mais interessante é a constatação de que assistir mais de 4 horas de televisão por dia se associa com obesidade para ambos os sexos. Bom, uma curiosidade, esses dados se referem a 2013 e acabaram de sair dados do Vigitel de 2018 que confirmam esses resultados. 56% da população brasileira tem sobrepeso e quase 20% é obesa. Doutor Faisal, e qual a relação entre obesidade e a saúde do brasileiro? Aí a coisa se complica um pouquinho mais, né, Miriam? Porque a gente sabe que existe uma relação entre obesidade e complicações de doenças clínicas. Isso na literatura internacional é bastante estabelecido, na nacional também não vai deixar dúvidas, né? Então, por exemplo, a morbidade recebida por pessoas obesas é maior, com maior risco delas receberem, por exemplo, um diagnóstico de hipertensão, de diabetes, de dificuldade de locomoção ou alguma outra doença crônica não transmissível. Curiosamente, depressão também entra nessa lista, né? Com aumento do risco de até 42% para homens obesos e 25% para mulheres obesas. Então, eu acho que a revista tem uma mensagem, a publicação e a revista deixa uma mensagem bastante clara, que é entender que desde 1975 a gente tem observado no país uma diminuição na prevalência da desnutrição, com um aumento progressivo do excesso de peso e obesidade, o que se chamou de transição nutricional, o que não significa necessariamente uma coisa boa. Daí nós necessitamos de políticas públicas preventivas para promover hábitos saudáveis, incluindo aí a questão da alimentação adequada, prática de atividade física e focar também as crianças, né? Já que os nossos jovens também não escapam desse fenômeno do sobrepeso e da obesidade, né? Então, essa é a mensagem final. Tá certo. Rádio USP conversou com o Dr. Alexandre Faisal, que é médico ginecologista, pesquisador científico do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP. Saúde Feminina, por Alexandre Faisal.